Fala aí, meus queridos, beleza? O Atlético Goianiense está muito próximo de acertar a contratação de Rony para a temporada de 2024. Bora para mais um conteúdo que eu vou te contar tudo sobre esse atleta, principalmente quem ele é, por onde atuou, como joga e como pode se encaixar nessa equipe do técnico Jair Ventura. Eu sou o Vinícius Martins e você está no canal 4 Linhas. O Rony é um volante de 24 anos, revelado nas categorias de base do Corinthians lá em 2020. E o clube que ele tá desde então, né? No Corinthians, ele tem mais de 100 partidas como jogador profissional, né? Passou nas mãos de Silvinho, Vanderlei Luxemburgo, Mano Menezes, Wagner Mancini, Fernando Lázaro, enfim, Vitor Pereira, por N treinadores. E tá há um certo tempo já no profissional, né? Só que ele nunca foi um titular indiscutível dessa equipe, principalmente na última temporada. Ele foi a maior parte do ano opção, né? De Moscardo, de Fausto Vera, de Maicon, de Paulinho, enfim, devo estar esquecendo mais de algum nome. E o Rony nunca de fato assumiu essa titularidade. Mas ao longo dos seus anos como jogador profissional lá no Corinthians, ele fez várias funções dentro da mesma posição, tá? Então ele já foi esse primeiro homem à frente da zaga, que é a sua posição de origem, né, o primeiro volante, mas também já atuou ao lado de um outro volante, né, geralmente um outro sistema, num 4-2-3-1. Já atuou também em um tripé de meio campo, sendo esse cara um pouco mais aberto, né, não o primeiro homem à frente da zaga, mas um pouco deslocado para a lateral. Enfim, já fez várias funções, mas é realmente um volante, nem de longe é um meia. Eu sei que nas categorias de base, em alguns momentos ele atuou como lateral direito ou atuou um pouco mais aberto nessa segunda linha de meio campo, mas imagino que ele chega para jogar no Dragão como um volante de fato. E só para a gente dar início à contextualização do jogo do Rony, no Corinthians, em 2023, no ano passado, no Campeonato Paulista, ainda com o Fernando Lázaro, ele teve um bom momento, né? Apesar de curto, ele conseguiu se destacar, né? Foi líder de bolas recuperadas do Corinthians em um certo período, destaque também para desarmes, né? Para interceptações, enfim, foi um jogador de duelos vencidos também, né? Um jogador que se caracteriza bastante por isso, né? E ele teve esse curto período muito bem, só que depois ele acabou perdendo espaço. O Corinthians trocou de treinador, veio o Vanderlei Luxemburgo, e aí quem terminou a temporada foi o Mano Menezes, enfim. O Rony de fato nunca conseguiu ser aquele, sabe, aquele volante que a gente fala, não, como é o Baralhas no próprio Dragão, né? Eu já vou contextualizar ainda mais. E a gente nunca olhou pro Rony e falou, não, esse é titular do Corinthians, ele assumiu a posição. Nunca foi isso. E se eu citei o Baralhas, para o torcedor do Dragão ficar um pouco mais ciente dos números do Rony, né, para saber mais ou menos como é que ele atua, enfim. Eu separei alguns dados do Rony, do Baralhas e do Matheus Salles nessa última temporada nos campeonatos nacionais, né? Então o Rony na Série A, o Baralhas e o Matheus Salles na Série B. Destacando, claro, que o Matheus Salles já saiu, não vai permanecer no Dragão para a temporada de 2024. Vou colocar a tela para você conferir. Ó, o acerto de passe do Rony na Série A, 88%, o Baralhas 85% e o Matheus Salles o mesmo número. Interceptações por partida, Rony 0,4, Baralhas 0,9 e o Matheus Salles 0,7. Desarmes por jogo, o mesmo número para os três jogadores, 1,5. Bolas recuperadas por partida, 2,8 para o Rony, 4,5 para o Baralhas, 3,3 para o Matheus Salles. E duelos ganhos pelo chão, 1,9 para o Rony, 2,8 para o Baralhas e 2,4 para o Matheus Salles. Mais uma vez, destacando, né? O Rony jogou a Série A do Campeonato Brasileiro, que é um nível competitivo mais complicado, enfim, tem jogadores mais técnicos, e isso acaba influenciando na análise dos dados, e o Matheus Salles e o Baralhas no nível competitivo um pouco mais abaixo, né? Eu acho que ele chega para se titular assim. Se você me perguntar, Vini, você gosta do futebol do Rony? Eu vou falar, não, cara. Mas como a minha opinião vale muito pouco, eu vou tentar explicar quais são as características do atleta, né? Ele é um jogador que a gente fala, pô, você olhou, 88% de acerto no passe. Mas geralmente, cara, o Rony, ele é um volante que
agrega na construção muito pouco. Então, geralmente, os passes dele são para corredores laterais, né? Vira a bola de um lado para o outro. De certa forma, isso pode ser positivo. Mas em alguns momentos, se por exemplo, o Atlético Goianiense estiver precisando, é claro que essa contratação ainda não fechou, né? Tá bem encaminhado, mas o contrato de fato ainda não foi assinado. Mas se o Atlético estiver pensando de um cara para dar um passe um pouco mais diferente, passe para frente, para deixar um companheiro na cara do gol, ele não é esse jogador. Eu costumo brincar bastante, claro que no bom sentido, que o Rony, ele é aquele jogador que tá com o balde de água na mão, mas não sabe onde está o incêndio. Então ele é muito voluntarioso, ele tem de fato essa questão física muito aflorada, mas falta realmente a qualidade técnica, e isso é inegável, né? É um jogador muito forte nos duelos, né? Já citei isso aqui, muito forte na marcação, tem esse empenho, é um jogador que percorre o campo todo. O mapa de calor do atleta exemplifica bastante isso, né? Dele no Brasileirão do ano passado, como ele percorre o campo todo, como ele está sempre ajudando nas coberturas dos laterais, né? Possibilitando dar uma liberdade maior para os meio-campistas, para os atacantes, para os próprios laterais chegarem na linha de fundo, mas tecnicamente ele não gosto, cara, de verdade mesmo, não acho que é um atleta que chegue para fazer diferença. Por conta da saída do Matheus Salles, eu acho que ele chega para ser titular. O Matheus Salles fez uma dupla muito boa com o Baralhas na campanha do acesso. Imagino que a possível vinda do Rony seja para suprir essa saída do Salles. Tem o próprio Haldane, mas eu acho que o Rony ainda é mais jogador que o Haldane. Enfim, cara, acho que o mercado do Atlético Goianiense, ele visa pensando repor peças importantes, né, cara? A contratação do Pedro Henrique, do Adriano Mina, zagueiros. O Adriano Mina é bom zagueiro, cara. Se destacou no Novo Horizontino, estava próximo de ir pro Corinthians, veio pro Dragão. O Guilherme Romão, lateral esquerdo, que estava no CRB, o próprio Wagner Love, o Zuleta, o Alejo Cruz, enfim. Eu acho que essas contratações do Atlético Goianiense, claro que não são jogadores brilhantes tecnicamente, a gente sabia disso, né? Quando o Dragão confirmou o acesso, a gente sabia que seria 2024 uma temporada complicada também, para tentar permanecer na elite do futebol brasileiro. Mas eu acho que a permanência do Atlético passa muito por ser uma equipe muito disposta taticamente, né? Que vai correr o campo todo, que seja uma equipe muito guerreira, lutadora, que vai tentar e que tem que tentar minimizar os espaços dos adversários. E eu acho que a vinda do Rony passa muito por isso, né? Por ser esse jogador muito voluntarioso. Imagino que o Jair Ventura deve impor a sua forma de atuar como impôs na Série B, mas uma equipe ainda mais reativa, né? Explorando ainda mais as transições, atraindo o adversário e protegendo muito o centro do campo, né? Principalmente com os volantes. E aí o Baralhas e o Rony, dois caras de muita pegada na marcação. O Baralhas ainda, eu acho que tem mais qualidade que o Rony tecnicamente, mas são dois caras que protegem muito bem essa entrada da área, esse centro do campo, e podem ajudar o Atlético Goianiense nessas transições com o Zuleta, com o Alejo Cruz. Bom, enfim, cara, eu penso isso, né? Não sei se você concorda comigo, quero ouvir a sua opinião aqui nos comentários. Não é um jogador brilhante tecnicamente, longe disso, mas é um cara voluntarioso que pode ajudar em certos cenários. Manda pra gente aqui nos comentários a sua opinião. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.